tem um escritor que eu acho muito maneiro, ele escreve fantasia Green Dark, né? O nome dele é Joe Abercrombie. Não sei se você já ouviu falar desse cara. Não. E aí ele escreve uma fantasia mais sombria, né? E ele é conhecido por uma escrita muito boa. E aí perguntaram para ele assim, tipo, qual que é a sua, sei lá, qual que é a sua opinião para iniciar uma boa história de fantasia? E aí ele fala assim para os escritores, assim, tipo, primeira coisa que você tem que entender agora, se você vai escrever fantasia nos dias de hoje, é fuck the tavern. Que é tipo assim, dane-se a taverna, tá ligado? Tipo, ninguém quer saber como é que a taverna é, quantos elfos tem ali. Começa direto na ação, sabe? Porque aquilo, a fantasia clássica, principalmente, acho que o Tolkien, né, influenciou muito nesse aspecto. Tem essa coisa de ser muito descritiva, né? E fazer sentido nos primeiros, assim, nas primeiras eras da fantasia, né, nos primeiros anos da fantasia que a gente considera como fantasia clássica, fazer sentido, por exemplo, para alguém como Tolkien, gastar muito tempo descrevendo, sei lá, uma raça específica, uma cultura específica, porque as pessoas, os leitores, eles não tinham repertório para, sabe, entender o que era um elfo, como é que um elfo vive, o que é um anão, como é que... Então, o Tolkien se apropriou dos estudos dele. O gênero não estava definido, né? Não estava definido. Então, você tinha que, de certo modo, explicar realmente, tipo, o que é um elfo. Sabe? Muitas pessoas não sabem, não fazem a mínima ideia. Agora, hoje em dia, com o advento da cultura pop, sabe, sabe, os filmes, os cinemas, séries, todo mundo, se eu falo para você um elfo, você já imagina, sabe, um ser que vive na floresta, de orelhas pontudas, bem esguio, vive uns 1000 anos. Então, anão. Exatamente, vive uns 1000 anos. E aí, e claro que com o tempo foram, né, subvertendo esses arquétipos e tudo mais. Mas ainda assim, você não precisa da mesma quantidade de palavras que você precisava antigamente. E aí o diálogo, né, só para voltar ao nosso ponto, o diálogo, ele muitas das vezes hoje em dia ele é tipo, eu acho que para o leitor moderno ele está ganhando cada vez mais peso, sabe? Porque o leitor moderno, eu diria que ele está muito mais focado. O leitor moderno ele é muito mais visual, só que ao mesmo tempo ele precisa de muito menos descrição, eu diria, porque não só pelo tempo, que a maior parte dos leitores modernos não tem ao mesmo tempo que as pessoas de antigamente tinham, porque, enfim, hoje em dia a literatura ela compete com streaming, ela compete, sei lá, com o YouTube, por exemplo, enfim, com a televisão. Então isso acaba demandando, assim, não é uma demanda tipo no sentido de ser obrigatório, mas eu acho que a escrita concisa ela é apreciada hoje em dia, muito mais. Mas o diálogo também é o principal, por quê? Justamente por essa coisa, essa dinâmica do roteiro, da televisão, do diálogo entre personagens. Antigamente, por exemplo, era muito comum se você ver isso. Eu tô lendo agora uma Moby Dick, eu tô vendo muito disso. Tipo assim, um capítulo inteiro os personagens parados conversando, tá ligado? Tipo, é isso. É tudo muito estático. Não tem movimento. Não tô falando que é ruim, tá? Tô adorando o Moby Dick. Mas é tipo assim, por exemplo, tá lá o Ismael e o coleguinha dele, que até hoje não sei pronunciar o nome dele, é Quick, não sei. Quick, eu acho. Quick, não sei, enfim. Eles estão lá parados e aí eles estão conversando o capítulo todo. Porque não sei o que é isso. E eles não têm uma ação que eles estão fazendo. Hoje em dia já é o contrário, sabe? Hoje em dia, tipo, os personagens falam enquanto estão fazendo a ação. Mas o escritor não precisa. Não é que ele não precisa, mas é mais fácil para o leitor de hoje em dia visualizar, tipo, assim, o que estava acontecendo ao redor. Ou então, tipo, eles estavam indo nessa direção. Antigamente isso teria sido visto como, poderia ser visto como alguma coisa, tipo, uma escrita ruim. Hoje em dia ela é até mais apreciada, né? Então o diálogo é muito importante por conta disso também.